Atenção aqui nesse texto, onde eu estava lendo ele, foi sobre Nicodemos. Duas partes aqui, aleluia, ou glória. A primeira parte é que está dizendo assim na palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, aleluia. Esse Nicodemos, ele era um sacerdote, aleluia. Ele era um homem que ele tinha conhecimento, aleluia, da palavra do Senhor. Ele é um homem que ele tinha livre-arbítrio para poder mexer lá nos pergaminhos, nas escrituras, aonde se encontravam, aleluia, as escrituras, onde se encontravam as leis de Moisés. É um homem, dentre muitos ali, sábio. Um homem que tinha muito conhecimento, aleluia. Mas o que nós podemos ver é que, por mais conhecimento que Nicodemos tinha da palavra, tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, tinha conhecimento, aleluia, das leis de Moisés, ele reconhece que Jesus Cristo era um homem de Deus, aleluia. Ele reconhece que Jesus tinha muito mais entendimento que ele, aleluia. Ele reconhece que Jesus Cristo é mestre, aleluia. O que eu entendo com isso aqui é que as pessoas daquela época, aleluia, não era qualquer pessoa que tinha acesso às Sagradas Escrituras, não era qualquer pessoa que tinha acesso aos mandamentos de Moisés. Eram pessoas selecionadas. Não era qualquer pessoa que corria por ali, que andava por ali, que tinha acesso àqueles livros, àqueles pergaminhos, aleluia. Eram pessoas que vinham da linhagem do sacerdote, pessoas escolhidas para poder continuar o sacerdócio, aleluia. E a gente vê que Jesus, ele não foi criado naquele meio. A gente vê que Jesus foi criado totalmente diferente. Jesus não teve acesso àquela papelada, como dizem, né? Jesus não teve acesso àquela leitura toda. Mas Nicodemos reconhece que Jesus era muito sábio, porque ele sabia de tudo que estava ali, porque ele era o próprio Deus, aleluia. Ele havia ajudado a passar por aquelas situações todas, então ele sabia que estava ali, então ele pregava que estava ali, aleluia, oh glória. Nicodemos reconhece, aleluia, que Jesus, ele é o mestre vindo de Deus, aleluia. Nós sabemos que naquela época havia também muitos outros sacerdotes, mas que se negavam a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Muitas das vezes até por egoísmo, às vezes até para bem próprio, porque se eles reconhecessem que Jesus vindo ali era o Filho de Deus, as igrejas, o sacerdócio deles não lucrariam tanto, né? Aleluia. Porque eles pregavam que o Filho do Homem, o Messias, ia vir no cavalo montado, aleluia, e eu vi a luz de pompas pelas estrelas, e pulando, saltando, e Jesus Cristo vem de um simples carpinteiro, oh glória, aleluia, é criado sem luxo, aleluia, oh glória, louvado é o teu nome, Senhor. Mas essas pessoas tinham a intenção, vamos botar, de denegrir a imagem de Cristo e não aceitar que ele era o Filho de Deus para bem próprio. Mas dentre eles apareceu Nicodemos, aleluia, que reconheceu a Jesus como o Filho de Deus. Eu entendo aqui que essa não foi a primeira vez que eles conversaram e também não foi a última, aleluia. Quando João escreve esse texto, escreve esse livro dele, aleluia, ele está enfatizando um momento mais sério, um momento mais importante entre a conversa dos dois. Mas eu creio que os dois tenham conversado sobre muitas e muitas coisas. Aleluia, oh glória. Mas como todos os evangelhos, cada um viu uma situação de uma forma diferente. Cada um escreveu o evangelho para uma forma diferente. Marcos, Lucas, Mateus e João, cada um escreveu os evangelhos para um lado. Aleluia. Daquela época, um escreveu para o sul, um para o norte, para o leste, para o oeste, foram todos divididos, eles eram diferentes. Aleluia. Aleluia. Então eles selecionaram coisas de fatos de Jesus de uma forma aleatória, aquelas que mais chamaram a atenção.
Eu creio que quando Jesus chega no tanque de Betesda, quando ele cura aquele paralítico que está naquele tanque há 38 anos, aleluia, foi o momento mais marcante daquele lugar ali. Mas eu tenho certeza também que Jesus não foi curar só um homem. Jesus se compadecia com todos aqueles que precisavam dele. Com certeza naquele tanque Jesus curou mais pessoas. Oh glória, aleluia, Senhor. Oh glória. Nicodemos aqui reconhece, aleluia, que ninguém poderia fazer o que Jesus faz se não fosse de Deus. Assim, meus irmãos, é no dia de hoje, eu e você. Às vezes a gente passa por situações de nossas vidas, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, na rua, nos vizinhos, em algum lugar que a gente passa por situações que, se não for Deus em nossas vidas, a gente acaba caindo. Mas sempre vai existir um Nicodemos por perto para dizer que nós estamos passando por aquilo que nós somos de Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre vai ter alguém que vai olhar para nós e vai reconhecer que Deus habita em nós. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Nicodemos tinha o conhecimento da palavra. Nicodemos vivia a palavra. O que a gente vê, meus irmãos, no dia de hoje, é muitas pessoas que têm o conhecimento da palavra, conhece a Bíblia, conhece os mandamentos, conhece a vontade de Deus, mas infelizmente, aleluia, não vive a palavra. Você conhecer a palavra é uma coisa, você viver a palavra é coisa totalmente diferente. Nós temos exemplo daquele jovem mancebo que foi conversar com Jesus, aleluia. Jesus conversa com ele e ele fala, aleluia, que ele conhecia as Escrituras, que ele conhecia os mandamentos, que ele guardava os mandamentos. Mas quando Jesus pede a ele que ele venda os seus bens e vai seguir, aleluia, ele não faz. Então não adianta a gente conhecer a palavra do Senhor, não adianta a gente ler, a gente meditar, a gente escutar, a gente estudar, se no final das contas a gente não vive o que a gente prega. Aleluia. A Bíblia nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a verdade, essa é a palavra. Aleluia. O que nós temos visto por aí são muitas pessoas hoje querendo mudar o que está escrito aqui. Muitas pessoas, aleluia, querendo retirar frases, vírgulas e pontos aqui para satisfazer o próprio ego. Aleluia. Em Apocalipse nos diz que daqui não se tira nem se coloca uma vírgula. A Bíblia é dessa forma, tem que ser dessa forma, ela não pode mudar, ela não vai mudar. Aleluia. As pessoas podem até inventar outros livros com o nome de Bíblia, mas não com o conteúdo espiritual que aqui se encontra. Aleluia. Não vai encontrar um outro livro desse que vai alimentar a minha e a sua alma, porque a única que verdadeira que nos alimenta espiritualmente é a palavra do Senhor. Aleluia. É a nossa Bíblia. Aleluia. Nós precisamos ter conhecimento, mas nós também precisamos viver o que ela nos diz. Aleluia. Para que isso aconteça, para quando nós sairmos para poder pregar o Evangelho, nós temos conhecimento. Porque muitas pessoas aí fora vão nos afrontar. Muitas pessoas aí fora vão dizer que no versículo tal, no capítulo tal, está escrito isso. E se você não tiver um conhecimento bíblico? Por aí fora encontram-se muitas pessoas afastadas da casa do Senhor. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, mulheres no círculo de oração, aleluia, que conhecem a palavra, aleluia, mas hoje já não vivem mais a palavra. Se você for conversar ou pregar para uma pessoa dessa, se você não tiver conhecimento da palavra, vai passar vergonha. Aleluia. Oh glória.
Se você prega a palavra, mas você não vive a palavra, você também vai passar vergonha. É Deus. Porque a Bíblia nos diz que o inimigo de nossas almas ele está ao nosso derredor. Aleluia. Esperando o momento certo para nos atacar. Aleluia. Se você, aleluia, prega algo na igreja e você não vive o que você prega, aleluia. Glória. Aleluia. Quando você for falar a palavra do Senhor lá fora, o inimigo vai usar alguém para te envergonhar. Porque ele sabe que você não está fazendo o que você prega. Glória. Aleluia. Aleluia. Eliseu passava, aleluia, com Geazi, seu servo, em determinado lugar, em determinada casa, onde havia um casal, e aquela mulher falou: ali vai o verdadeiro homem de Deus. Por quê? Pelas atitudes daquele homem, pelo andar daquele homem, pelo caminhar daquele homem. Aleluia. Nós, enquanto cristãos, quando a gente passa a ter o entendimento da palavra, quando a gente passa a ter o entendimento do que está escrito aqui, nós somos pessoas diferentes. Aleluia. No andar, no falar, no caminhar. Aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e vermos que Deus é conosco. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Nicodemos viu em Jesus uma diferença pelo conhecimento. Viu em Jesus a diferença pelo pregar dele. Aleluia. Jesus não pregava gritando, falando, murmurando, não. Jesus pregava com mansidão. Mas a mansidão que era correta, era firme, aleluia. Ele falava do amor, da glória e da graça do Pai, da forma que ninguém até hoje conseguiu fazer. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que durante todo o processo, desde Adão até nós, é que nos sustenta. Aleluia. Deus vai ter uma conversa com Josué e fala para ele, para que ele medite na palavra de dia e de noite, que ele não te aparte a boca do livro da lei, para que tudo nele vá bem. Aleluia. Então, desde lá de trás, o nosso Deus, ele vem nos falando sobre a palavra. Desde lá de trás, o nosso Deus vem dizendo para que nós não nos afastarmos dela. Aleluia. Porque é ela que vai te curar, te mudar, te transformar, te capacitar, te orientar, te guiar, para que você possa ser um bom cristão, para que você possa ser um bom pregador da palavra. Aleluia. Para que você possa ter o entendimento necessário para poder falar de Cristo por aí. Aleluia. É ela, e ela não muda, e ela não vai mudar. As pessoas podem até fazer um outro livro, chamar de Bíblia, mas não vai ser a palavra do Senhor. Glória. Aleluia. As escrituras, elas vêm de tempos em tempos tentando mudar ela. Muitas pessoas já tentaram de outras formas mudar o que está escrito aqui, mas Deus não tem havido permitido. Aleluia. Cada vez que a gente conversa com pessoas de outras denominações, a gente vai entendendo que não é só, aleluia, num determinado ministério que querem mudar a palavra do Senhor. Existem pessoas de congregações ministeriais de tempos de criação, que antes pregavam uma palavra verdadeira e hoje já estão querendo mudar a palavra para se adequar à nova realidade, que é o tempo que está aí fora. Meus irmãos, aleluia, oh glória. Nós não temos que mudar a Bíblia para se adequar à realidade, não. Nós temos que mudar nós para se adequar à Bíblia. Aleluia. Porque é ela que vai nos levar para o céu. Aleluia. Oh glória. Nós, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Aqui nesse texto, meus irmãos, além do conhecimento bíblico de Nicodemos, além de saber que ele conhece as Sagradas Escrituras e que ele reconheceu Jesus, aleluia, como Filho de Deus, eu também consigo ver algo quando eu li aqui, aleluia, sobre nascer de novo. Oh glória. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aleluia. O reino de Deus. Meus irmãos,
Muitas pessoas hoje estão falando assim: eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu já me batizei na igreja, aleluia, glória. Eu me batizei na igreja, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, aleluia, eu já estou salvo, glória. Não está em uma igreja, não está em uma congregação, está congregando em sua casa, aleluia, e ele acha que ele está salvo. Só porque ele já foi batizado, porque aqui a Bíblia nos diz que se você crer e for batizado, você está salvo. Então as pessoas querem crer e ser batizado e acham que já está salvo. Entendimento errado, meus irmãos. Quem crê em Cristo quer estar perto de Cristo. Quem crê em Cristo quer estar diante dele, quer fazer a vontade dele, quer pregar o seu evangelho, quer amar o próximo. Quem crê quer viver uma vida de crente, aleluia. Quem crê em Cristo quer estar, aleluia, em comunhão com a igreja. Aleluia. 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 Então você não crê, porque até o diabo crê em Cristo. O diabo conhece Cristo, aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas estão tendo entendimento errado sobre o nascer de novo. Aleluia. Glória. A Bíblia nos diz aqui, na verdade, te digo que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Aleluia. Irmão, quando a gente nasce pelas vias normais, a gente nasce de carne. Aleluia. Passa-se um tempo, um processo, alguns continuam na carne. Aleluia. Mas também passa-se um tempo, as pessoas nascem do Espírito. Aleluia. As pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador. Aleluia. Porque Cristo já nos aceitou antes da gente aceitar Ele. Ele está de braços abertos, esperando a mim, esperando a você, esperando aqueles que estão por vir lá fora. Aleluia. Então cabe àqueles lá fora lá aceitarem a misericórdia que Deus tem para dar para eles. Oh, glória. Aleluia. Ninguém quer nascer de novo. Aleluia. Todo mundo quer viver uma vida de carne fora, de bagunça, de forró, de bebedeira, de cachaçada, de drogas. Porque para nascer do Espírito é complicado. Para nascer do Espírito tem um preço a pagar. Para nascer do Cristo tem uma renúncia a ser feita. E essa renúncia que ninguém quer fazer. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Renunciar a esse mundo aí, ninguém quer. Tudo que você imagina aí fora te oferece. Aleluia. Mas quem é nascido do Espírito, o único oferecimento que tem é os céus. Aleluia. É uma vida eterna, em paz, tranquila ao lado do Pai. Aleluia. Aleluia. Quem quer nascer do Espírito, tem que haver mudança. Precisa de haver uma mudança. Aleluia. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que vêm tentar o nascimento de novo. Oh, glória. Aleluia. Mas não conseguem deixar que o Espírito prevaleça. Continua na carne. Aleluia. 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 Eu sou. Glória. Deus vive. Meus irmãos, tem pessoas que têm uma Bíblia debaixo do braço. Aleluia. Arrota por aí: eu sou crente, sou batizado no Espírito, tenho dons espirituais, eu canto, eu pulo, eu faço, aconteço na igreja. Aleluia. E eu te falo que essa pessoa precisa nascer no Espírito de novo. Aleluia. Aleluia. Porque se Deus desligar, não canta, não pula, não salta, não fala em língua, não fala mais nada. Com glória. Tem pessoas que porque botam a Bíblia debaixo do braço ou dentro da bolsa e vêm para dentro da igreja, aleluia, acha melhor daqueles que estão lá fora. Meus irmãos, são até piores, porque muitas das vezes conhecem a palavra,
não vive a palavra. Aleluia. Nascer de novo, meus irmãos, é uma vida de renúncia, é uma vida de querer estar perto de Cristo. Cristo é santo. Aleluia. Ele não vai permitir, aleluia, que pessoas impuras, aleluia, se adentrem à porta dos céus. Oh, glória. Nós temos lá no livro de Apocalipse várias situações, várias pessoas que não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Nós temos que viver uma vida de constância e vigilância aqui embaixo, meus irmãos, com o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós vemos, aonde a gente anda, porque nada está escondido aos olhos do Pai. Você pode enganar o pastor, pode enganar os evangelistas, pode enganar os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, mas a Deus tu não engana. Aleluia. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus conhece o teu coração. Aleluia. Quando Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, aleluia, ele, por mais conhecimento que ele tenha, ele não consegue entender o que Cristo fala. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus explica a ele que não é nascer pelas vias de fato, mas nascer espiritualmente. Muitas pessoas estão dentro da igreja, meus irmãos, precisando renascer espiritualmente. Estão precisando voltar ao primeiro amor. Aleluia. Voltar a procurar mais, voltar a buscar mais, voltar, aleluia, a jejuar, a se consagrar mais. Aleluia. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão precisando amar mais. Aleluia. Estão precisando respeitar mais. Aleluia. Estão precisando, aleluia, se converter de novo. Aleluia. Porque passa o tempo, a gente enfraquece. Aleluia. Quando a gente veio para a igreja, a gente orava mais, buscava mais, jejuava mais, se consagrava mais. Isso é fato para todo mundo. Aleluia. Eu lembro que eu orava pela madrugada, jejuava sexta, sábado, domingo direto, quando eu estava voltando para a igreja. Ia para o monte 4, 5 vezes por mês. Aleluia. Verdade. Hoje eu reconheço, cortando para mim, eu já não vou no monte como eu ia antigamente, como eu jejuava como antigamente, que era todo sábado, domingo, sexta. Hoje eu jejuo 2, 3 vezes no mês. Hoje eu vou no mês uma vez, eu vou no monte pelo menos uma vez no mês. Eu ia 4, 5 vezes. Vai se batendo esfriamento mais. Mas nós não podemos deixar essas coisas abalar a gente, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que nos manter forte. Porque o inimigo, com essas almas, ele está presente em todos os momentos, vendo que a bateria está descarregando. E quando a bateria está fraca, quando você não está se alimentando da palavra, quando você não está buscando, quando você está jejuando, quando você não está, aleluia, pelas madrugadas buscando, sua bateria descarrega. Aleluia. E aí o inimigo te abraça. E aí você passa mais a não vir nos cultos, você está cansado. Tudo é motivo para você não vir no culto. Aleluia. Tudo, bateu uma chuvinha, não vou na igreja porque está chovendo. Glória. Ai, estou com uma dor de cabeça, não vou na igreja não. Ai, minha unha está doendo, não vou na igreja não. Meu cabelo está doendo, não vou na igreja não. Tudo é motivo para não vir. Aleluia. Venha, meu irmão. Venha cansado, venha com dor, porque aqui é um hospital, é aqui que você vai se curar. Aleluia. Venha sem vontade, venha na pressão, venha para cumprir a obrigação, mas venha. Não deixe de estar na casa do Senhor, porque é só aqui e é por aqui que vai haver um fortalecimento na sua vida, no seu espírito. Oh, glória. Aleluia. Quando acontecem essas coisas que nós estamos cansados, estamos abatidos, estamos fracos e não queremos vir, se você passa a vir na igreja mesmo dessa forma, o inimigo fica envergonhado. Ele vai dizer, poxa, eu perturbei, eu tentei, eu fiz de tudo para ele ficar cansado, mas ele foi para a igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós temos que envergar o inimigo em nossas almas. Nós temos que envergonhar ele todas as vezes que o cansaço bater, que a dor bater. Aleluia. Nós temos que ter entendimento que é na casa do Senhor que vai haver toda a mudança. Às vezes você não vem naquele dia, é o dia que você vai receber a sua bênção, a sua vitória. Aleluia. Era naquele dia que tinha a palavra de Deus para o seu coração. E aí você não vem. Oh, glória. Aleluia.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus salve. Aqui no capítulo número 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, oh glória. Essa é a palavra do nosso Deus para nós. Oh, aleluia. E se você renascer de novo em espírito, se você deixar Ele trabalhar no seu coração, se você guardar a palavra dele na tábua do seu coração, se você andar segundo as palavras do Senhor, aleluia, existe um céu de glória, existe um nome diferente para você, existem os portais celestiais brilhantes esperando a tua chegada lá, aleluia, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e vida e abundância, e vida e abundância só vamos ter se a gente renascer de novo. Se a gente deixar o nosso espírito, aleluia, fluir mais do que a carne, aleluia. Nós precisamos, enquanto cristãos, estar em renovação todos os dias, porque todos os dias o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, procurando um erro, procurando um defeito para nos atacar. Glória a Deus. E nós, o que nós mais temos, meus irmãos, são os defeitos e erros. Não pense que a gente é santo, que a gente não tem erro, não, porque nós estamos enganados. Vamos vigiar, meus irmãos, na nossa vida, por que a gente faz, o que a gente fala. Aleluia. Aleluia. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente compartilha. Aleluia. Vamos passar a compartilhar mais a verdade de Deus, a palavra. Aleluia. Aquilo que Deus coloca nos nossos corações, porque é o que nós precisamos, já falar do amor da glória e da graça de Deus, o que nós precisamos fazer com essas pessoas aí fora que precisam renascer, é trazê-los para a casa do Senhor e fazer como as crianças. Toda criança quando nasce, ela precisa de alguém para ensinar ela a descer da cama, para ensinar ela a engatinhar, para ensinar ela a andar. Aleluia. E ela só vai se apegar a quem? Alguém que vai dar atenção, que vai dar segurança a ela, como a mãe, como o pai. Aleluia. Aleluia. Então as pessoas que vêm daí de fora têm que ver em mim e em você alguém que elas possam confiar. Mas como que vai confiar em você, meus irmãos, se a gente não está alicerçado na palavra? Que exemplo que nós vamos dar para essas pessoas se a gente não está alicerçado na palavra? Não existe crente sem alicerce, não existe crente que possa estar falando que está forte se ele não tiver a palavra debaixo das suas mãos. Aleluia. Se nós estivermos errados, as pessoas quando se adentrarem para essas portas e elas olharem para nós, elas não vão querer ficar, porque elas vão olhar assim: poxa, esse cara aí faz tanta besteira aí fora aí, para ensinar do púlpito pregando. É um exemplo que nós somos, que nós passamos para os outros que estão lá fora. Deus, aleluia. Vamos ficar com essa palavra hoje, meus irmãos, nos nossos corações, que a palavra do Senhor é algo mais que importante na minha vida e na sua vida. Aleluia. Vamos ficar com essa palavra hoje, que nós precisamos renascer todos os dias. Aleluia. Porque nós somos pecadores, e pecador erra todo dia. Por mais que a gente procura não errar, não, mas sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar a Deus. Aleluia. Vamos todos dias pedir o renovo para Ele, pedir orientação, pedir que Ele nos guie, que Ele repreenda a força do mal com as nossas vidas. Aleluia. Vamos entregar verdadeiramente o nosso espírito para Deus. Que a gente não seja carne da carne, mas espírito do espírito. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de